Beleza. Tá, galera, a live de hoje eu marquei porque eu vi que bastante pessoas estavam com dificuldade no conteúdo sobre as vacinas. Então, o conteúdo da live hoje é vacinas, ok? E quem tiver com seu caderninho ali, quiser fazer anotações, é legal que faça anotações. Então, agora, enquanto eu vou falando sobre o conteúdo, se surgiu uma dúvida, você já digita aí no chat que o Rafael vai ler para mim e eu já respondo a dúvida, tá? Então, o conteúdo, a live de hoje é vacinas e é para tirar as dúvidas, é uma revisão zona, beleza? Então, vamos lá. Pra gente estudar sobre as vacinas, primeira coisa, a gente precisa entender sobre o sangue, ok? Então, aqui eu fiz um desenho mostrando o sangue humano. Então, nesse desenho, nós temos aqui um vaso sanguíneo e o nosso sangue é formado por uma substância amarelada chamada plasma. Professor, o sangue não é vermelho. Não. Uma célula do sangue é vermelha, mas o líquido que forma o sangue, o plasma, ele é amarelado. Não sei se está dando para vocês enxergarem bem aí, tá? Eu fiz um desenho. O sangue é formado por um líquido amarelado chamado plasma. O sangue é feito por muitas, mas muitas mesmo, dessas células vermelhas chamadas glóbulos vermelhos. Esses glóbulos vermelhos, eles não têm núcleo, são células sem núcleo. E a função dos glóbulos vermelhos é carregar oxigênio para todas as células do seu corpo. Quando você respira, esse oxigênio vai lá para o seu pulmão, o sangue passa lá no seu pulmão e o oxigênio é absorvido por essas células aqui, chamada glóbulos vermelhos. O nosso sangue tem tanto, mas tanto glóbulo vermelho, que o nosso sangue, ele fica da cor vermelha, por causa dessas célulazinhas aqui, o glóbulo vermelho. O nosso sangue tem cerca de 1% dessas células grandonas aqui, chamadas glóbulos brancos. E são os glóbulos brancos, os soldadinhos do nosso sangue, os soldados do nosso corpo. São os glóbulos brancos que lutam e que eliminam os micro-organismos invasores, vírus, bactéria, todos os micro-organismos que causam doença. O nosso sangue também tem essas coisinhas. Oi? Prof, tem a opção de mostrar a tela do computador, nós estamos conseguindo ver a senhora como faço, coloco como fica Sérgio na sua tela principal. Prof, tem uma função de mostrar a tela do computador. Não preciso, Não é? Senhora, como faço? A Ana Carolina não está conseguindo me enxergar. No computador dela, deixa eu ver assim. Pessoal, desculpa por ter saído no minuto. Tá. Alguém consegue ajudar a Ana Carolina ali? Como que ela pode me enxergar? Ana Carolina, eu acredito que você tem que me encontrar e clicar em cima. Isso, né, Arthur? Não tá conseguindo Manda entrar mensagem aqui. falando que não está conseguindo entrar. Pessoal, a Isabelle não está conseguindo entrar. Eu mandei o link pelo Classroom e mandei o link também no WhatsApp. Se não conseguir entrar, aí depois vai ter que assistir gravado, tá? Quem não conseguir entrar, depois assiste gravado, sem problema. Quem que era? Esse lá em cima, parece. Baixo pra mim. O Nicolas também não conseguiu. Tá, e quem não conseguiu aí entrar, aconteceu alguma coisa. Essas primeiras lives vão ser assim mesmo, galera. Quem não estava conseguindo me enxergar, está conseguindo agora?
Legal. Então, vamos lá. Aí, no nosso sangue, temos os glóbulos vermelhos, os glóbulos branco, temos o plasma, que é o líquido amarelado, e temos essas coisinhas aqui que nós chamamos de plaquetas. São pedaços de célula, beleza? Então, nosso sangue é formado por glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Os glóbulos brancos são quem fazem as defesas do nosso corpo, ok? Até aqui alguma dúvida sobre o sangue? Nenhuma dúvida? Beleza. Vamos lá, então. O que vai interessar para a gente são os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos também são chamados de leucócitos. Os glóbulos brancos são as células que fazem a gente não ficar doente toda hora. A todo momento tem bactérias, tem vírus, tem fungos que entram no nosso organismo. E a gente só não fica doente a todo minuto porque nós temos um verdadeiro exército de glóbulos brancos fazendo a defesa do nosso organismo. Os glóbulos brancos ou leucócitos são células que defendem o nosso corpo. E nós temos vários tipos de glóbulos brancos. Aqui eu desenhei para vocês os vários tipos de glóbulos brancos que a gente tem. Tem um glóbulo branco chamado linfócito, tem um glóbulo branco chamado monócito, outro glóbulo branco chamado eosinófilo, outro chamado basófilo e outro glóbulo branco chamado neutrófilo. Olha que nome bonito, se vocês tiverem vários filhos, para colocar nos filhos de vocês, o nome dos glóbulos brancos. Beleza, galera. Então, vocês viram aqui que quem faz a defesa do nosso organismo são os glóbulos brancos. E tem vários tipos de glóbulos brancos. Os linfócitos, que eu passei no exercício para vocês, são um tipo de glóbulo branco. E nós temos dois tipos de linfócitos. Nós temos o linfócito B e o linfócito T. São células do sistema imunológico do nosso corpo. Células que fazem a defesa do nosso corpo. Beleza, até aqui? Tudo BTS, tudo da banda? Todo mundo entendendo até aí? Legal. Sai fora, porque eu quero fazer o fim com... Tá, deixa. Aí, galera, vamos voltar lá então. Se ninguém tem dúvida, vamos continuar. Por que nós ficamos doentes? Porque um vírus ou uma bactéria consegue entrar no nosso organismo e consegue se multiplicar. Se você tiver no seu organismo só um vírus ou só uma bactéria, você não fica doente. Mas se esse vírus e essa bactéria conseguir se multiplicar, aí você fica doente. Aqui eu desenhei esse menino e esses monstrinhos aqui que estão se multiplicando é o exemplo de um vírus se multiplicando no corpo do menino, como se fosse o vírus da gripe. Quando ele está com gripe, é porque ele está cheio de vírus da gripe que estão fazendo mal para o corpo desse menino. Aí, o que acontece? Lembra do linfócito B, um tipo de glóbulo branco? Então, esse linfócito B, ele fabrica umas arminhas chamadas anticorpos. Ele está fabricando essas arminhas aqui, os anticorpos. Os anticorpos não são células, são armas. E os anticorpos, eles são proteínas. Então, o meu linfócito B é como se fosse um soldado, ele é uma célula. Os anticorpos são armas. É como se o linfócito B fabricasse armas, anticorpos. Eu chamo essas arminhas de anticorpos porque elas são anticorpos estranhos. E
quem que são os corpos estranhos? São os micro-organismos. Entrou um fungo, entrou uma bactéria no seu corpo. É um corpo estranho esse fungo, essa bactéria, esse vírus. Então, os anticorpos são armas que atacam os micro-organismos. Quando um vírus ou quando uma bactéria entra no seu corpo, esse vírus, essa bactéria ou esse fungo é chamado de antígeno. Os antígenos são os micro-organismos, são as substâncias estranhas. E quando entra uma substância estranha no seu corpo, o linfócito B vai lá naquela substância estranha e o linfócito B estuda essa substância estranha, esse vírus, essa bactéria, e fabrica os anticorpos, as arminhas. Essas arminhas aqui, esses anticorpos, eles vão acabar com esse micro-organismo. Se esse micro-organismo for o vírus da gripe, esses anticorpos aqui vão acabar com o vírus da gripe. O que vocês têm que saber aqui, então? Que nós temos linfócitos B, que os linfócitos B são glóbulos brancos que fabricam anticorpos. Anticorpos são armas para matar antígenos, para matar micro-organismos. Entenderam essa parte, galera? Vamos lá? Sim. Quem não tinha entendido, vamos ver se entendeu agora. Beleza. Vamos lá, então. Todo mundo entendeu? Mas lembra que a gente falou que os linfócitos têm o linfócito B e tem o linfócito T, né? O linfócito... O linfócito B, ele fabrica anticorpos. Esse linfócito B, ele é quando você tem um vírus, uma bactéria no seu corpo, esse linfócito B, ele começa a se multiplicar, fazer mais linfócitos B. Para quê? Para produzir mais anticorpos, mais armas. Só que o linfócito B, ele pode formar mais linfócitos B, que nem ele, mas o linfócito B também pode formar células de memória. Essa célula de memória é uma filha do linfócito B. E essa célula de memória, ela tem guardada a memória, a receita de como fazer anticorpos. Então, os linfócitos B fabricam anticorpos. Os linfócitos B se dividem quando tem uma infecção para formar mais linfócito e células de memória. As células de memória são células inteligentes, digamos assim, né? Que conseguem guardar informação de como fazer aquela arma, de como fazer anticorpos. Todo mundo entendeu da onde veio a célula de memória? Todo mundo entendeu de onde veio a célula de memória? Beleza, nossa, que inteligentes. Então, seguindo. Nós vimos que tem o linfócito B, mas tem também o linfócito T. Outro tipo de glóbulo branco. O linfócito T, eu desenhei ele bem brabão aqui, bem mauzão, porque o linfócito T, ele vai ser a célula que destrói as células infectadas por vírus, ou por bactérias, ou por fungos. Então, esse linfócito T, eles vão ir lá para a guerra, eles vão lá para a luta e vão destruir a célula que está infectada pelo vírus ou pela bactéria. Lembra que eu passei um vídeo para vocês, que a célula
vocês eram uma célula, e essa célula do sangue, esse glóbulo branco, tinha que matar as células infectadas? Essa célula é o linfócito T. Linfócito T é uma célula durona mesmo, uma célula brabona. Ela vai para a guerra e acaba com as células infectadas. Então, aqui, linfócitos T são responsáveis pela resposta imunológica. Quando fala que o seu corpo está tendo uma resposta imunológica, quer dizer que o seu corpo está fabricando bastante linfócitos T que vão para a guerra e vão acabar com as células infectadas. Depois que você fica doente, o linfócito T, ele começa a se multiplicar, para fabricar um monte de outros linfócitos T. Só que isso demora alguns dias. Por isso, quando você pega alguma gripe, demora alguns dias para você se curar. Porque os linfócitos T e as outras células, outros glóbulos brancos, estão se dividindo, estão aumentando o exército para enfrentar aquele vírus ou aquela bactéria. Por isso que você não se cura logo, demora alguns dias. Dias depois, os linfócitos T se multiplicaram, e o legal é que o linfócito T, quando ele se multiplica, ele pode formar outros linfócitos T, mas ele também pode formar células de memória. E essa célula de memória vai saber certinho como lutar contra os vírus e as bactérias. Essa célula de memória vai guardar lá na memória, digamos, né? Por isso que ela se chama célula de memória. Ela guarda informação de como era aquele vírus, como era aquela bactéria e como que tem que lutar contra ela. Então, os linfócitos, eles conseguem fabricar células de memória. Benegripe. Aí, o linfócito B fabricou bastante arminhas anticorpos. Os linfócitos T formaram um exército e vai para a guerra. Aqui eu tenho o micro-organismo, o vírus ou a bactéria. Os linfócitos T cercam esse vírus, essa bactéria, acabam com esse vírus e com essa bactéria. Os anticorpos, as arminhas que os linfócitos B fabricaram, ajudam a acabar com esse vírus e com essa bactéria. E aí, quando esse micro-organismo for destruído, você fica curado. Dúvida aí, galera? Como que os vírus e as bactérias saem do nosso corpo? Vamos lá, entender essa parte? Então, os linfócitos e os anticorpos acabam com o vírus e com a bactéria. Entendi. Aí você me fala quem falou isso tem coisa diferente, tá? Aí, o vírus, a bactéria, foi eliminada nessa guerra. Quem é que vai sobrar? Escrevam ali. Depois dessa guerra, o vírus e a bactéria foi eliminado. Quem é que sobra? Vamos ver quem sabe. Pode escrever no chat. O vírus ou a bactéria, o micro-organismo, foi eliminado. Dessa guerra vai sobrar quem? Vamos lá. Felipe falou anticorpos. Só o Felipe? Aime anticorpos, Samara anticorpos, Ana Carolina anticorpos, Otávio anticorpos. Rihanna anticorpos, os glóbulos brancos, Anthony anticorpos. Mariana anticorpos, Franciana anticorpos. Camilo, cura anticorpos. Parabéns. Quem falou que dessa guerra
vai sobrar os anticorpos e os glóbulos brancos, tá certo. Vai sobrar os soldados que lutaram, vai sobrar os anticorpos, as arminhas. Só que aí eu tinha um monte de anticorpos, um monte de soldados lutando contra o vírus e contra bactérias. Muitos desses glóbulos brancos vão acabando, mas sobra a célula de memória. A célula de memória que sabe como fabricar anticorpos e a célula de memória que sabe como lutar contra os vírus e contra as bactérias. Dessa guerra que aconteceu com o seu corpo, quando ele se cura de uma doença, sobram os anticorpos e as células de memória. Isso vai te dar imunidade. Se um dia aquele vírus forte tentar entrar nesse menino, não vai dar tempo do vírus forte se multiplicar. Por quê? Já tem anticorpos, já tem armas e já tem células de memória que sabem como lutar contra aquele vírus e contra aquela bactéria. Você diz que você criou imunidade contra aquela doença. Por isso você pega cachumba uma vez só, porque o seu corpo vai criar imunidade e quando o vírus da cachumba tentar entrar em seu corpo, esse vírus da cachumba não tem tempo de se reproduzir. Ele já é eliminado. Galera, dúvida aqui do que é a imunidade? Vamos lá. Não, sem dúvida. Beleza, todo mundo sabe que é imunidade. Nossa, como vocês são inteligentes, ninguém tem nenhuma dúvida. Depois vem a prova, tá? Que bom que não tem nenhuma dúvida. Aí, pessoal, nós vamos agora para as vacinas. Depois que você entendeu todo esse processo, você vai conseguir entender as vacinas. As vacinas são feitas com um micro-organismo causador da doença. Se você vai tomar uma vacina contra a cachumba, você vai tomar uma vacina com o vírus da cachumba. Só que não com o vírus forte. Os cientistas usam os vírus fracos ou os vírus mortos ou pedacinhos de vírus. A cachumba é feita com um micro-organismo que causa a doença. Com esse micro-organismo bem fraco, ou com ele morto, ou com pedaços dele. Para quê? Para o seu corpo aprender como lutar com ele. Então, aqui está mostrando uma vacina, certo? Feito com um micro-organismo fraco. Esse micro-organismo não vai conseguir se multiplicar dentro do seu corpo. Então, ele não vai deixar você doente. Essa aqui é outra vacina, feita com micro-organismo morto. Esse micro-organismo não vai se reproduzir no seu corpo, então ele não vai te deixar doente. E essa outra vacina é feita só com pedaços do micro-organismo. E essas vacinas, elas são feitas com um micro-organismo que causa doença, mas não só com o micro-organismo que causa doença. Nas vacinas tem mais coisas misturadas. Tem aqui um ingrediente chamado adjuvante. Na vacina também tem estabilizante. E na vacina também tem conservante. Isso é para vocês saberem que vacina, ela tem os micro-organismos mais alguns ingredientes misturados para conservar essa vacina, para não estragar essa vacina. Você não tá lendo. Tá. Galera,
Todo mundo entendeu como são feitas as vacinas? O que que tem nas vacinas? Todo mundo sim? Legal. Agora aqui, galera. Essa menina, ela tomou uma vacina. Essa vacina foi feita com um micro-organismo morto. Esse micro-organismo morto foi introduzido nessa menina. O que que vai acontecer? Quando esse micro-organismo morto entra na menina, esse micro-organismo não tem mais a capacidade de se multiplicar. Então a menina não vai ficar doente. Mas lá no sangue dessa menina tem células chamadas linfócitos B. Esses linfócitos B, eles vão fabricar anticorpos, arminhas, para acabar com esse micro-organismo. Vai dar tempo do corpo dessa menina fabricar anticorpos, vai dar tempo do corpo dessa menina fabricar mais glóbulos brancos, mais soldadinhos, para lutarem contra o micro-organismo. Aí esse micro-organismo que já estava morto, ele vai ser eliminado do corpo, mas vai sobrar os anticorpos e as células de memória. Essa menina, se um dia entrar um micro-organismo forte nessa menina, ela não vai ficar doente. Se um dia entrar, por exemplo, um micro-organismo que causa a cachumba, ela não vai ficar doente, porque ela já vai ter anticorpos, as arminhas para acabar com esse micro-organismo, e ela já vai ter células de memórias que sabem como fabricar mais glóbulos brancos para lutar contra esse micro-organismo. As vacinas, então, elas funcionam assim. Você introduz o micro-organismo causador da doença para o seu corpo aprender a lutar contra essa doença, criar células de memórias e anticorpos. Se um dia você entrar um micro-organismo forte, o seu corpo já vai eliminar esse micro-organismo forte. E aí você não fica mais com essa doença. Alguém tá com o áudio ou o microfone ligado atrapalhando. Alguém está com o microfone ligado, tá? Vê ali para desligar. Tá? Quem está com o microfone ligado, desliga. Meu Deus. Aí, galera, essa menina aqui, dias depois que ela tomou a vacina, ela tem imunidade, células de memória e anticorpos. Se chegar um micro-organismo forte, ele não vai dar tempo dele se reproduzir, porque o sistema imunológico dela está pronto para atacar, para acabar com esse micro-organismo forte.